pessoal, estamos de volta para a nossa primeira aula sobre suinocultura, isso mesmo, aula 21.1. Nós vamos fazer uma abertura sobre as práticas dentro da granja de suíno, isso mesmo. Então, pega o material logo que o professor presencial entregou para vocês, porque é uma aula geral, uma aula introdutória. E depois que finalizarmos essa aula, vai ter atividade específica dessa aula. Então, é muito assunto. E, professor, mas nessa aula 21.1, vai ter aprofundamento, vai ter uma imersão? Vai. É para que a gente possa nos familiarizar com a atividade da criação de suínos. Então, toda atividade, toda prática, todo manejo relacionado à criação de porcos, nós falamos suinocultura, tem aí, as raças, o manejo de produção, manejo de reprodução. Tem um manejo que a gente fala assim, recepção ou manejo ao nascimento. São manejos, são demandas que têm que ser realizadas no momento do parto, tá bom? E aí tem manejo pós-parto. Esse manejo do escamoteador é importante tanto quanto o filhote está com a matriz, marrã, bem como na hora de fazer o desmame. E tem um manejo dentário, ok? Então, pega aí o material, fica de olho, que a gente vai passando lâmina por lâmina. E fiquem atentos. Meu diretor, joga aí na tela. Olha aí, meus queridos, para iniciar, suinocultura, parte 1, manejo e criações. Então, a gente vai, aos poucos, aos passos, esclarecendo determinadas demandas, nomes relacionados à suinocultura. Então, professor, o que é suinocultura? É a parte da zootecnia que trata da criação de porcos, que na atividade da suinocultura nós chamamos de, na atividade de criação de porcos, nós chamamos de suínos, produção de alimentos e derivados. Então, olha só, professor, o suíno, dele nós tiramos o quê? Carne. O suíno é carne. Então, a gente não fala corte para suíno, nós falamos carne. Só que tem suíno, a carne, é suíno para carne e para banha. Só que nós temos os derivados. Derivados, professor? Sim. Por exemplo, o material utilizado para fazer feijoada é derivado. Olha que interessante. Quando você vai falar de carne de suíno e os derivados de suíno é o óleo, o derivado de suíno é material para a produção de banha, de feijoada. E também tem o por exemplo, quando você vai fazer torresmo, é um derivado. E também tem a manufatura, que é aquela carne que ela é, como é que chama? Que a gente coloca fumaça na carne? Defumado. Tem os defumados também. Então, gente, do suíno é uma das poucas criações que se aproveita tudo. Tudo do suíno. Até a língua coloca na feijoada. É uma delícia. Então vamos aqui, manejo de produção. No manejo de produção, vamos colocar aqui, denominações. Como assim denominações, professor? O que é o varrão? O varrasco? O cachaço? É o macho. Eles são chamados de varrão, barraco ou cachaço. E a porca? A porca, só para que nós possamos entender, porca é quando não tem um padrão de qualidade. Quando tem padrão de qualidade, nós chamamos de matriz. Matriz. E eu vou falando para vocês, estão vendo a teta dela aí? A parte mamária, ela tem um padrão. Tem um padrão de mansidão, tem um padrão de qualidade, da quantidade de filhotes, tem um padrão de teta
São variantes que a gente tem que mostrar aí. Então, porca é uma coisa, marrã é outra. Professor, quais são as raças que nós temos aí? Nós temos o Duroc. Essa que vocês estão vendo aí é o Duroc, uma fêmea e macho. Pelagem vermelha cereja, mas parece marrom, tá? Bem comprimento, bem bom comprimento e profundidade corporal. Orelha de tamanho médio caída sobre os olhos. O focinho semi-retilíneo. Apresenta excelente taxa de crescimento, rendimento de carne. Só que quando a gente fala Duroc é para carne, todos os suínos apresentam uma carne, claro, né? O que nós queremos do suíno além de uma carne suculenta? Uma carne que solta o sumo, quando nós obtemos carne marmorizada, tá bom? Porque ele tem uma camada de banha. Só que aí, nesse suíno, nós orientamos que não é só a carne, é a mansidão, facilidade na orientação do manejo. E isso sim possibilita você conduzir o animal. O Duroc é um bom exemplo para isso e tem uma excelente taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento vem também com uma boa rusticidade. E aí você pode sim utilizar esse material genético para melhorar o plantel. Você não é misturar as raças, é fazer com que como é que eu chamo? Fazer com que aquele lote heterogêneo tenha características para engorda. E aí nós temos, as raças Hampshire, Landrace, Wessex, Lajoie, o Duroc e o Pietran. São raças com definições distintas e específicas. E aí, quando a gente tem a característica de você realizar a reprodução cruzada, você obtém o quê? Para leitões, você obtém carne marmorizada, carcaça de alto rendimento e, é claro, para as fêmeas, mansidão, porque você tem que realizar os manejos com o filhote e as fêmeas têm que ter qualidade no número de filhotes, leitegada, homogeneizada, que é o termo utilizado para a produção dos leitões. Então, já que nós estamos falando sobre isso, manejo de reprodução. Matriz são chamadas de marrãs. A puberdade da espécie suína, a puberdade da espécie suína, ocorre entre 5 a 6 meses de idade. Para realizarmos o manejo adequado desses animais, devemos separá-los, formarmos lote do mesmo sexo ao quarto mês de idade. Pessoal, professor, me fala uma coisa. Isso aqui é o quê? Vamos aqui, pessoal. Quando nós estamos realizando preparação de lote, tá? Formação de lote. O que é a formação de lote, professor? É 2 características. Você vai fazer lote para repor o plantel de marrãs reprodutoras, ou você vai fazer lote que te dê menos tempo na terminação e maior quantidade de carcaça. Depende de qual lote que você está falando. Então, nós sabemos que determinadas raças, eu vou colocar aqui, aqui eu sinalizei de 5 a 6 meses, mas é melhor a gente colocar de 5 a 7. Por quê? Não foi definido, nós estamos mostrando uma Pietran, mas não, é Pietran, deixa eu ver se eu falei merda aqui, desculpa pelo palavreado, Pietran, nós estamos mostrando uma Pietran, então tem que tomar cuidado, tá aqui, manejo, pulei,
tem que tomar cuidado porque na foto aparece uma lajoide, uma landragem, não, lajoide. Aparece uma lajoide e depois aparece uma pietran. Então, em média, coloca de 5 a 6, 5 a 7, por quê? Tem variabilidade da taxa, né, de idade que a gente considera puberdade. O que é a puberdade suíno? É quando elas estão aptas à reprodução. E, professor, eu não sou da área, me dá uma ajuda aí. Por exemplo, em cachorros, cachorro de raça. Não vamos falar do casca de bala, não, vamos falar de cachorro de raça. Quando a gente está falando de raça, você não deixa que a fêmea cruze no primeiro cio. Porque, pessoal, determinados animais, nós pulamos o primeiro cio, tá? E aí você tem que ver a variabilidade da raça em suínos. Por quê, professor? Alguns produtores, suinocultores, não realizam a monta na marrã. Não é o macho que vai lá e monta na fêmea. Desde o primeiro cio ou no segundo cio, é feito inseminação artificial. Tem uma diferença larga em relação a isso. Como o que, professor? Sincronização do processo de puberdade das marrãs. E essa sincronização tem que, por exemplo, se você tiver um lote de 15 fêmeas ou um lote de 10 fêmeas, como você realiza esse processo de cobertura para que você alcance uma semana do processo da chegada da próxima ninhada. Então, é importante você ter um registro, uma tabela, um livro de reprodução, um livro que destaque quais são as marrãs que estão sendo cobertas, qual a característica daquele lote, ou vai ser lote de reposição, ou lote para terminação com determinadas qualidades. Ou é o tradicional, carne marmorizada, ou é feito para banha, ou também você pode estar fazendo esse lote direcionado para determinado comércio. Deve haver reposição de suas matrizes, considerando o quê? A idade, com mais ou 6 partos. Então, tem um tempo de vida. Outra coisa, professor, mais de 6 partos. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa reposição, impróprias para reprodução pelas marrãs retiradas do próprio rebanho. Deixa eu explicar uma coisa. Mais de 6 partos, mas você não vê a determinação de partos. Por quê? Quando as marrãs chegam a ter 6 partos, começa uma sinalização que ela deve ser substituída. Mas significa que, professor? Dá uma olhada no 6º parto, dá uma olhada no 8º parto. Algumas mantêm o quê? A homogeneidade. Como que, professor? Vamos lá. Números de filhotes. Então você pega uma matriz, uma marrã, tá no 6º parto, tá. Aí tu vai para cobertura, ela volta a desenvolver, gestar. Verifica, professor, ela foi pro 6º, ela estava no 6º, foi pro 7º, foi pro 8º e manteve o número de filhotes. Aí eu pergunto, esse número de filhotes no 6º e no 8º mantiveram a homogeneidade no desenvolvimento? Eles chegaram ao desmame uniforme? Para mim, meu diretor, meus queridos, nós temos que pensar uma coisa. Não é só quantidade de filhotes, mas o desenvolvimento desses filhotes até o desmame. Após o 6º parto, a matriz tem um histórico de quantidade de filhotes, histórico de filhotes que chegaram ao desmame, histórico de filhotes que depois que ocorreu o desmame, que eles vão ficar ainda eles vão ficar ainda no
Ai, deu um branco, eu vou chamar de berçário. Na creche! Eles vão ficar no setor da creche? Esse setor. Quantos? Qual é o histórico dessa marrã? Que esses filhotes não tiveram. Porque tem um processo de troca de ração. Então, a gente vê o sistema imunológico desse animal. Porque ela pode manter a quantidade, mas vai caindo a qualidade do sistema imunológico, vai caindo a qualidade do sistema de desenvolvimento de carcaça, menor tempo na engorda. Então, após o sexto parto, você tem que verificar, aí começa a sinalização. Todas as informações dos produtos. Meu diretor, aumenta aí para mim a tela rapidinho. I forget them. Aqui, isso, meu diretor. Então, você tem que verificar, pessoal, se todas as atividades realizadas, pode voltar aqui para mim. Todas as atividades realizadas não é só a quantidade, o número, mas o desenvolvimento deles. Então, esse histórico é essencial para você determinar no momento que essa qualidade vai, perdendo essa qualidade, quantidade, homogeneidade, processo de desmame, tempo de creche. Então, são vários fatores que você tem que analisar para você realizar a substituição da marrã. Algumas após o sexto parto, outras apresentam no sétimo, no oitavo. E aí, essas matrizes, você tem que selecionar a substituta que mantenha o padrão de até 6 partos ou 10, 12 partos. Que mantenha esse padrão. E aí são informações de qualidade genética que você, na hora da seleção, na hora do processo de reprodução, quem está cruzando com quem está cobrindo quem, qual é a família, porque não é só a qualidade da carne. A longevidade, mansidão, tolerância, qualidade genética, quando a gente fala de rusticidade, menor tempo na engorda, não tendo problema na hora de você alterar a ração, são informações que sempre tem que estar no caderno, acompanhando o lote, tá bom? Aumenta aí, meu diretor. Deve proceder também a reposição mediante a seleção da escolha das marrãs, que se situarem em 25% das melhores e maiores leitegadas produzidas na granja. Então, professor, a seleção para substituir o reprodutor é um fator. Agora, a seleção para substituir uma matriz, o que isso está querendo dizer? Porque existem padrões, existem características que eu falo, essa daqui vai substituir a mãe. Essa daqui vai substituir a mãe para me dar reprodutor. Tem suinocultor que vende reprodutores. Tem suinocultores que vende para abate. É diferente o padrão. A nutrição também é diferente. Então, sempre temos que estar aí após o sexto parto, selecionando pelo menos 25, anotando cada lentegada, cada lote. O mínimo aceitado é 25%. 25% de quê? De filhotes que acompanham, sejam filhotes homogêneos. Não aqueles filhotes pequenininhos, sabe? Tem uma lentegada que tem filhote grande, filhote pequeno, filhote mirrado. Tem que manter a homogeneização, tá? É isso que a gente fala da granja. Manejo ao nascer. Professor, dos procedimentos, olha, a maternidade tem essa estrutura. Elas ficam numa gaiola, confortavelmente, com piso vazado, para melhorar e auxiliar o processo de reprodução. Esse processo de reprodução é muito importante você ter aqui, ó. Ter o quê? As gaiolas das marrãs com piso vazado. Isso melhora o desempenho. Desempenho de quê? De manter
a higienização e homogeneização desses filhotes. Se eu vejo que esses filhotes aqui tem um pequenininho, um grande, e o outro, nós vamos fazer uma técnica de homogeneizar, espalhar, dar um banho de criolina neles, aí pega todos os filhotes pequenininhos e deixa com uma. E aumenta, melhora o processo de produção. Esse processo de produção, qualidade na criação dos filhotes. E ó, outra coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, ó, o escamoteador para proteger. Cadê o escamoteador, professor? Para proteger os filhotes. Mas aqui é quente, época chuvosa, o vento. O filhote, ele tá pegando o quê? O colostro. E tu acredita que as fêmeas dão cria onde? Ou à noite, no amanhecer de madrugada, porque é mais tranquilo. Se tiver vento forte, ele nascer, tem que enxugar todo o filhote, porque perder temperatura é gasto de energia e ele pode ficar o quê? Ele pode ficar, como é que eu falo? Ele pode ficar exposto a doenças do ambiente, porque ele está em processo de desenvolvimento. Isso é muito importante. Ó, suinocultura é um processo, é uma arte na hora de criar. Criar o quê? Criar os filhotes, para que você alcance o quê? O peso ideal. Isso, o peso ideal. Exatamente, exatamente. E, ó, professor, a comida é só para a fêmea. Nós observamos aí que os filhotes, nesse primeiro momento, eles estão o quê? Somente se alimentando com leite líquido. Então, nesse momento, é o momento que a gente faz o quê? Mantém a limpeza do ambiente para que receba, chamamos de pré-parto, a desinfecção e fica também, a gente chama, né? Tem um vazio. Quando ela sai, lava tudo, passa criolina, ou você passa uma solução, né? Aí a solução não posso falar aqui porque depende de cada setor. Verificação das condições do escamoteador. Escamoteador? Sim, pessoal. Isso aqui, ó. Isso é o escamoteador. Por quê? Na nossa região, é uma região que não há necessidade em determinadas épocas do ano. Mas a época chuvosa é necessário. Leitão, os leitõezinhos, eles não têm pelo grosso para facilitar o processo de retenção do calor. E nós sabemos que na época chuvosa fica muito úmido. E qual é o problema da umidade? Não é nem a chuva, é o vento. Vento. E aí, ó, as paredes, quem sabe como é uma granja, a granja é aberta. Então, o leitão, ele não pode passar frio, porque ele vai pegar toda a energia que ele tem que estar produzindo. Ah, mas o leitão não tem uma camada de gordura? Aí que tá, meu querido. E eu não quero ter... Se eu sou produtor de leitão e eu quero que aquela leitegada tenha uma espessura de gordura, se ele passar frio, ele vai perder energia em produzir aquela camada e vai começar o quê? A queimar aquela gordura, gastar toda a energia dele para manter. Não posso. Isso vai dar o quê? Vai fazer com que ele fique mais tempo aí. Então, qual é o negócio? É menos tempo. Ele se desenvolve e eu jogo ele para a creche. Então, o escamoteador é uma maneira de você auxiliar nesse processo de manutenção em épocas chuvosas. Tá bom? Tá bom. Ao nascimento, primeiro, professor, isso é fisiológico. A maioria ou dá à luz ao amanhecer ou à noite. Então, o que nós temos que fazer? Enxugar esse leitão. Esse tipo de procedimento é mais realizado em porcas de primeiro parto, tá? De primeiro parto. Lembra? O macho não montou nela. É feito inseminação artificial. Então, porcas de primeiro parto, a orientação é o quê? Enxugar os leitões, tá bom? Após, principalmente, retirar o muco das narinas
e da boca. Isso facilita muito e também direcioná-los, né, para evitar perder temperatura corporal. Isso auxilia e favorece já a dinâmica para ele começar o quê? A mamar. É necessário também reanimar os leitões, aqueles quando ocorre o nascimento de leitões fraquinhos. Por quê, professor? Muitas vezes, na primeira ninhada, há uma porcentagem que é esperada de leitões que não estejam no padrão de peso e tamanho. É esperado, tá bom? No primeiro parto. Após secar esse leitão, tem os movimentos realizados de reanimação, que é esse movimento assim, ó, você pega na parte anterior e posterior, e como se você estivesse fazendo um abdominal nele. Isso há necessidade em leitões que estão com baixo peso. É esperado, professor? Sim, no primeiro parto. E a desinfecção do cordão umbilical. Isso é feito, não é igual cachorro, pessoal. Os cachorros é a própria mãe que come, Não, no leitão a gente tem que amarrar, tem que fazer a desinfecção, tá bom? E a amarração desse cordão umbilical. Tem os manejos também de acompanhar a primeira mamada após parto. Professor, na imagem, eu quero imagens. Eu estou vendo uma numeração. Por quê? Porque esses leitões, eles têm uma unidirecionado. Como assim? Se o leitão está mamando na primeira teta, ele fica naquela teta. Então, como eles mamam na mesma teta, o que a gente faz? A gente possibilita que os leitões mais fraquinhos tenham acesso às tetas com maior desenvolvimento. Mas, professor, também pode fazer a equalização, não pode? Pode. Mas muitas vezes não é esperada a equalização, eles são uniformes. Marcação da mamada para o quê? Ocorrer o revezamento, principalmente nos 3, 4 primeiros dias. Ou então a primeira semana, por causa do colostro. Isso que é essencial. Tem pessoas que deixam aí 3 dias, né? Essa vigília, para que garanta que o colostro seja direcionado para esses filhotes. Recolher a placenta, recolher alguns que são mumificados e os natimortos, tá? Eliminação de leitão com peso menor de 700 gramas. Aí que tá o negócio. Aí que tá. O que faz, pessoal? Tem criador que pega esses leitões e bota em outras porcas. Mas, ó, não é rentável. Ou você, menos que 700, até 700, vai. Baixo de 700 gramas, o conselho é o quê? Tchau para ele. Nas primeiras horas, o leitão deve mamar a maior quantidade de colostro possível, nas primeiras horas. Mas, professor, você falou que tem gente que deixa aí até 3 dias? É, a maior quantidade. Tem pessoas que deixam 1 semana para depois fazer o quê? A separação, o desmame. Porca, a gente vai ver que tem, claro que tem diferença de raça para raça, mas não passa disso. A gente está falando de suíno. Bovino, pessoal. Bovino, a gente coleta lá o colostro do bezerro e depois ele não mama mais não. O leite é para produzir para o mercado. Dá um pouquinho para ele e depois já faz ele comer volumoso. Manejo do escamoteador. O que é o escamoteador? O escamoteador é utilizado na maternidade e também na creche. Então, tem uma temperatura. A temperatura do escamoteador está diretamente
é diretamente proporcional à sua altura e à temperatura do ambiente onde eles estão. Então, a adequada é quando os filhotes estão espalhados na área de ação do escamoteador. Temperaturas altas, eles sinalizam fazendo um círculo na periferia da incidência solar. Temperaturas baixas, eles ficam agrupados e não pode, porque se passar frio, eles estão perdendo o quê? Energia. E a energia é um fator crucial para o desenvolvimento do produto, a carne. Então, por exemplo, agrupamentos, se não for no centro, com certeza é sujeira. Ei, professor, mas tem tapetinho? Não é tapetinho, pessoal. Isso é só um desenho ilustrativo. Eles estão dentro de uma área que a gente chama de maternidade. Já já vou mostrar para vocês. Então, se eles estiverem agrupados em um canto da área onde há ação do escamoteador, é porque não foi feita remoção daquela cama. Tem uma cama que é com uma navalha, um piso que é coberto. Aí, ó, qual é a posição desejada em relação à temperatura? A de cima. Essa posição de cima é a ideal. Ele está todo esticado com as patinhas para frente. Agora, a que está para baixo, isso aqui, ó, tem que tomar cuidado. Ele está perdendo energia. Ele vai deixar de produzir, vai deixar de desenvolver. Olha o piso, né? E isso ainda na maternidade, não. Lá na maternidade. Maternidade significa que ele está acompanhado com a mãe. Ele passa por um processo de transição de alimentação, da nutrição dele. E, professor, antes de realizar o desmame, tem um manejo dentário. Manejo dentário, sim. São instrumentos que nós utilizamos, né? Deixa eu pular, ó. Ganho de peso na maternidade e creche não diferencia. Então, os leitões têm que ser retirados os seus dentes. O fato de não cortar os dentes dos leitões diminui a mão de obra na maternidade. Então, olha aí, ó. Nós temos que tirar o canino superior, os caninos inferiores e o terceiro incisivo superior e o terceiro incisivo inferior. Isso diminui lesões nos leitões e nas tetas, produz aí, ó, melhora o processo de produção de leite e desuniformidade da leitegada. Consequência, o que acontece? Se tiver ferida na teta da fêmea, e com os dentinhos, pode causar mastite, pode causar uma infecção nessa teta e também retirar 1/3 da cauda e fazer a castração. Tudo isso é no primeiro dia após... Coloca aí, 24 horas após o nascimento. Tem pessoas que fazem tudo no mesmo dia, causam um estresse só, ou deixa para fazer isso. Que estresse, professor? Tem o estresse do nascimento, tem o estresse da retirada do umbigo, cordão umbilical. Então, tem pessoas que fazem isso na hora do parto, ou tem pessoas que fazem 24 horas depois. Por quê? Após eles se amamentarem com colostro. Aí, cada suinocultor verifica qual é o melhor método, qual é o melhor procedimento para o seu plantel. Claro, os machos são castrados, isso facilita o manejo, docilidade e também acompanha os processos de desenvolvimento desse animal. Corte de 1/4 da cauda, e isso diminui os atos de canibalismo, né? Quando eles forem para os processos de engorda. É muito importante esse procedimento, também realizado no primeiro dia. Transferência cruzada, que nós falamos, né? Dependendo da homogeneização do lote, isso tem uma importância para procedimentos. Então, no primeiro e terceiro dia ainda, ó, prevenção da anemia ferropriva, vacinações, reserva hepática insuficientes, ferro via leite é insuficiente. E também tem leite superior de 12% a 20% da necessidade na realização desse procedimento. No terceiro
dia, ou também no quarto, porque você pode esperar 24 horas para realizar. Marcação e identificação. Tem pessoas que fazem a marcação com brinco. Não, hoje em dia também, hoje não, se realizam, nossa, faz marcação com brinco ou marcação com tatuagem. Hoje em dia é feito a moça. Professor, o que é a moça? Tá vendo a orelha deles? A orelha deles está picada. Então são marcações. Como é que é feita a morsa? Tá aí, ó, vista de frente. Nós temos a orelha, aí, ó, 103. E aqui, 400, esse furo. Mas é o qual, professor? Na orelha direita dele, 10, 230 e 800. Então, tem o lado direito e o lado esquerdo. Então, esta numeração, deixa eu voltar aqui, ó. Esta numeração, ó, tá vendo? Ó, bem aqui, ó, uma picotinha. Qual é o lado? É o lado esquerdo. Se tá liso aqui, ó, todo liso, só tem um picote aqui no lado esquerdo, significa qual o número dele, professor? Esquerdo, 10. Como a gente não consegue visualizar esse lado, vamos supor, se aqui é 10 e tem um picote aqui, é 13. E se tiver 2 picotes? 16. E se tiver um corte aqui, 2 picotes aqui e um aqui, professor? 116. Então, é assim que se faz uma marcação em relação a saber qual é a ninhada. Essa ninhada faz parte de qual lote. Esse lote foi feito com cobertura, com qual marrã, com qual cachaço, tá? Castração, como nós falamos lá. Como proceder? Leitões normais, leitões com hérnias de fornecimento da ração, para evitar competitividade. Eita! Essa castração, pessoal, muitas vezes, nós temos que levar em consideração a necessidade do lote. E como assim, professor? Lembra que eu falei? Você separa fêmeas e os machos. Como é feita a separação dos machos? Se a castração é feita até quando, professor? 11º dia, tá aí de 7 a 10. Esses números têm uma variação, pessoal. Se você fez o procedimento no primeiro dia, ou você vai deixar para fazer o procedimento 24 horas depois, porque tem a vacinação. Só que a castração é uma coisa complicada quando tu vai fazer o quê? Renovação dos machos. Renovação de macho. Então, aí é uma informação que a gente vai ver lá nas nossas aulas de aprofundamento. Para mim, meu diretor, pessoal, nós finalizamos a aula de hoje, né, numa das práticas que é, professor, eu entendi aí, claro que é uma aula geral, suinocultura parte 1. E aí nós não entramos no detalhe como é que é feita a escolha de machos. Isso nós vamos fazer uma imersão, tanto na escolha de fêmeas, só que a escolha de fêmeas, ela é mais palpável porque as fêmeas não são castradas. O único que são castrados são os machos, até o 10º dia ou 11º dia. Como é que eu vou castrar um animal e depois eu vou ver que ele tem o quê? Qualidade para ser um macho, né? E as fêmeas, como não sofrem castrações, a gente tem a oportunidade de separá-las para reposição das marrãs. Então, os cachaços nós vamos ver nas nossas próximas aulas, tá bom? A gente finaliza aqui, mas daqui a pouco a gente volta para a gente fazer um bate-bola, jogo rápido sobre o assunto de hoje. Suinocultura parte 1. Mas não se preocupe, não. Nas outras aulas nós vamos fazer uma imersão em cada atividade. Suinocultura, reprodução, macho e fêmea, tem as suas características, processos nutricionais. Vamos ver a maternidade, a creche e a terminação. Tchau!